Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Petrópolis Film Commission. Eu sou Larissa Chiappi e vou guiá-los por mais uma entrevista, na verdade, 2 entrevistas aqui hoje, com pessoas muito especiais. Um dos convidados já veio aqui, já esteve com a gente num episódio, mas claro que é uma fonte tão rica de informação que a gente trouxe ele de novo hoje. Falaremos com Leonardo Cerqueira, que é o nosso secretário executivo do Petrópolis Film Commission. E temos aqui uma convidada muito especial e que saca muito de Film Commission. Ela, Tatiana D'Angelo, que foi gestora do Rio Office Film Commission, hoje em dia é coordenadora de audiovisual da Federação de Conventions do Estado do Rio de Janeiro. Entre essas atribuições, ela tem muitas outras, mas eu vou deixar que ela conte para vocês aqui hoje. Olá! Olá, Tudo bem, prazer Lari? estar aqui de novo. Prazer estar aqui. É maravilhoso, né? Falar da nossa Petrópolis Film nossa, Commission, muito com a bom. Lari, que também faz parte, né? De alguma forma. Todo mundo, Porque né? todo mundo que tá produz, aqui, Teobaldi, por faz trás, parte. a câmera, todo mundo faz parte. Estamos aqui, né? Muito bem. Gente, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E, assim, vocês trouxeram aqui, destrincharam um pouco que realmente todos nós que produzimos audiovisual em Petrópolis, a gente se une, né, em torno do Film Commission para que a gente consiga aí ter força no nosso audiovisual e ter um trabalho tão bonito na cidade. Com Rumo ao certeza. nosso polo, né? Exatamente, Rumo ao nosso polo polo. Tem audiovisual da projetos região aí na frente. Mas acho que é fundamental falar que todo mundo que trabalha de alguma forma com audiovisual na cidade contribui para a Petrópolis Film Commission. Aí o Léo pode falar um pouco mais, mas já vou adiantar. Hoje nós temos um site, Lari, que todo mundo que trabalha com audiovisual na cidade, todo mundo, desde a parte hoteleira, a pessoa que faz filmagem, enfim, todo mundo pode estar lá gratuitamente, porque quando chega uma filmagem em Petrópolis, do Rio de Janeiro, São Paulo ou internacional, entra nesse site, está todo mundo ali cadastrado, não é isso, Léo? A gente está sempre tentando fazer com que a produção que venha filmar aqui, ela não só leve a cidade para fora, mas que ela também, né, deixe legado para a cidade e impacte a cidade de uma forma positiva. Então, fazer com que esse contraste aqui é um nosso carro-chefe. Exato. Isso aí. E eu vou aproveitar assim os ganchos que vocês já deram aqui, que a gente vai trazer muito conteúdo de valor e vou contar um pouquinho do que é um Film Commission. Tá? Eu vou trazer essa informação. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui alguns dados, algumas informações que vão ser importantes para guiar a nossa jornada aqui, destrinchando um pouco mais do que é o Film Commission. As Film Commissions são escritórios governamentais de apoio às produções audiovisuais dedicados à facilitação de projetos audiovisuais, promovendo o desenvolvimento econômico local. E entre as funções, né, que elas exercem, estão o apoio ao produtor e a facilitação de filmagens em seu território. Os impactos diretos e indiretos para a cidade são muitos, desde o econômico setor hoteleiro até o turista, o turismo, o cinematográfico. A primeira Film Commission surgiu nos Estados Unidos na década de 1940, com a crescente necessidade das produtoras locais em estabelecer um vínculo com o governo no intuito de obter licenças para as realizações de filmagens em determinados locais. E aí, aproveitando para trazer para a nossa cidade, para o nosso contexto de Petrópolis Film Commission, eu já queria que vocês contassem um pouquinho para a gente o que mudou desde a fundação do Petrópolis Film Commission. O que vocês reparam assim que foi um ponto-chave para o nosso Film Commission? Bom, vamos lá. A gente teve 2 momentos, né? E a gente já falou um pouquinho lá no primeiro episódio, que a gente teve o primeiro momento que foi em 2015, né? Que teve realmente um movimento até impulsionado pelo produtor Cosmo Valério, que a gente até tem um carinho muito grande por ele, Sim, né? que faz Chacrinha. É importante falar que quando foi para o ar, Chacrinha foi eleito o melhor filme do ano nacionalmente, foi Petrópolis, e foram 2 filmes que ganharam o melhor filme do ano que foram gravados em Petrópolis, Benzinho e Chacrinha, isso em 2019. Isso foi dessa gestão, né, que a Film Commission nasceu nessa ocasião, quando estavam se gravando ainda esses 2 filmes, e nessa ocasião a gente ainda teve o filme O Garoto, né, do diretor Bruno Salha, e passou um pouco, teve uma mudança de gestão, e o poder público tem dessas coisas, né? Muda a gestão, às vezes quem vem
não tinha mais aquela mesma empolgação que estava com o anterior, aí acabou que meio que se perdeu a Film Commission, e a gente trouxe ela de volta agora em 2021, né, 2021, e em 2022 então veio o nosso decreto, e reativou a Film Commission. E a partir daí, a gente começou a fazer já políticas de atração, porque até então, a Film Commission de 2015, ela lidou com propostas de filmes, de grandes filmes que vieram para a cidade e que a cidade teve que receber. Então, acho que foi meio que uma provocação externa, sabe? A cidade recebeu essas produções e teve que lidar com elas. A partir do momento que a gente retoma a Film Commission, a gente está fazendo um movimento contrário. A gente está fazendo um movimento ok, Petrópolis já tem uma atratividade para receber produções, seja novela, filmes, comerciais. Então, o que a gente pode fazer para atrair isso de uma forma mais produtiva? E não que eles só venham o filme aqui e vão embora, mas que a gente possa impactar a cidade. Então, acho que o grande diferencial é esse. A gente, depois de 2021, que a gente volta, né, então, a trabalhar com o Film Commission, a gente começa a fazer uma perspectiva de atratividade. Eu acho que de forma organizada também, né? E a gente metodológica. Metodológica, né? a gente se coloca no mercado. Estamos, olha, aqui abertos para receber filmes nacionais, internacionais. E é importante porque Petrópolis, né, ela sempre já teve esse olhar cinematográfico. Você vê o primeiro filme gravado aquele do... Chegada do trem. Esqueci. O Trem de Petrópolis. Uga Uga, não, gente, esqueci. Internacional foi gravado aqui. O Tarzan foi gravado aqui internacionalmente, lá em Correias, isso em 1900 e pouco. Depois, o primeiro filme brasileiro foi mostrado aqui em Petrópolis. E é importante lembrar que a Globo, né? Por que Petrópolis é Petrópolis? A Globo quantas vezes vem aqui numa casa na Serra, em Petrópolis? Então, assim, a cidade já tem esse ar cinematográfico. A gente tem tudo aqui. Desde, né, as florestas, as matas, são incríveis, e casas de vários períodos. Então, a cidade, por si só, sempre já foi cinematográfica. Então, quando a gente retoma, né, o Cosmo, que maravilhoso, resolve trazer isso aqui para o prefeito na época, que era o Rubens também, né? Era o Rubens também. E junto com o pessoal abraçou esse movimento, entendeu o que era uma Film Commission, fundaram, e depois vem a gente aqui profissionalizando um pouquinho mais e trazendo, se posicionando como uma Film Commission, estamos aptos a receber filmagens. O legal que você falou, até desculpa, Larissa, falar. Imagina. Obrigada. O que é legal da gente falar do que aconteceu, né? A gente passou a existir, e aí no momento que a gente passou a existir, as filmagens que estavam acostumadas a chegar até aqui e buscar, por exemplo, Secretaria de Turismo, buscar o Convention Bureau, buscar até uma relação direta com os próprios hotéis e com locações da cidade, elas começam a chegar através da Film Commission. Para a gente isso é bom porque a gente consegue numerar, mapear, quantificar, né? Sim. Coisas que a gente não conseguia fazer antes. Sim. Apesar da gente saber que o tempo todo estava vindo produção. E facilitar também, né, Lari? Porque o que acontece? Uma Film Commission dentro de um local. Então, o nosso querido Léo, que recebe, gente. Ele literalmente, as pessoas ligam, a gente fala com o Léo que ele vai resolver tudo. Ou seja, a gente precisa, às vezes, quando recebe filmagens, liberar a rua, pedir, né, ajuda de algum policial. E isso tudo é por meio da prefeitura. Então, por isso que a Film Commission sempre está dentro de um órgão governamental. Como que a gente da parte privada entra para fortalecer? O audiovisual é um mercado de business, né? A gente está falando de negócios. Hotel, staff, restaurantes, figurino, figurante, enfim, toda uma cadeia. O audiovisual é a única cadeia do mundo, a única indústria que envolve todo mundo. Então, assim, dependendo da filmagem, tem que ter um médico ali, dependendo da filmagem, tem que ter, enfim, desde manicure, alguém que fala inglês. Todo mundo tem que estar ali. É toda uma economia local, na verdade, que gira em torno das produções, envolvendo diversos setores, né? Tanto do público quanto do privado, que precisam comungar dessa mesma ideologia, né? Desse mesmo olhar, como o audiovisual enriquece e está só somando a uma cidade, principalmente como Petrópolis, né? A nossa geografia. E o fato pertinho do Rio. Pertinho do Rio, a gente está aqui também perto de Minas, né? De certa forma, a gente consegue estar numa rota e ter um exponencial cultural com a história, com a arquitetura,
de diversas formas. Eu queria aproveitar, Tati, já que a gente falou aqui um pouco do Petrópolis Film Commission, trazer a tua expertise para saber um pouco do Rio Film Commission também, do Rio Office Film Commission. Porque a gente sabe que, assim, eles têm mais tempo de casa, tem uma organização, já tem uma metodologia. E parece que também precisou, um certo ponto, ser resgatado, porque era um esforço aí do setor que em algum momento não estava sendo realizado. Me conta um pouco, eu vou te entregar essa Lá bola. vem história, hein, gente? História. Que é grande. Conta pra gente essa O que história. acontece? O Steve Sollet, que é um americano, vem para o Brasil, faz a primeira Film Commission no estado do Rio de Janeiro. Depois, a Film Commission no estado não existe mais, e eles levam para a prefeitura do Rio de Janeiro, funda a Rio Film Commission. O que é a Rio Film Commission? Hoje, dentro da prefeitura do Rio, tem a Rio Film Commission, que libera muito mais rápido, porque Globo, Record e várias produtoras estão lá, e eles precisam dessa rapidez de liberação de espaço, de praia, de rua, enfim, de toda essa logística. Então, hoje a Rio Film ela trabalha como a parte de eventos da prefeitura, liberando isso de uma forma mais rápida. São Paulo também é assim, tá? Eu tô falando da cidade. 8 anos depois do Steve Sollet, eu entro para reativar a Film Commission do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, na época em 2019. Foi um trabalho bem desafiador, mas muito bacana, porque foi a possibilidade de eu abrir mais essas portas para o interior, né? Foi onde que a gente começou a falar com Petrópolis, Búzios, Angra, Nova Friburgo também, Nossos enfim. parceirões. Super parceiros Paraty, porque eu acabava sendo a porta de entrada do Estado do Rio de Janeiro para produções nacionais e internacionais, eu precisava falar com o Estado. Então, as pessoas, eu preciso de um cenário assim, assim, assado. Então, nessa época, a gente começou a organizar todo o Estado e saber quem eram as pessoas como o Léo aqui, né, que poderiam receber. E na hora também, assim, ter a rapidez, porque o cinema a gente precisa entender que é time, né, é business, é dinheiro, então você tem que ter essa agilidade. Então, a gente treinou algumas cidades, treinamos algumas pessoas. Na época, eu tinha um problema, porque eu estava na parte pública e todo mundo me pedia os hotéis. Quando elas me pediam hotéis, eu não poderia dar indicação, porque não se pode na parte pública. Eu entrei em contato com a Federação de Conventions Visitors Bureau, né, por meio da Petrópolis Convention Visitors Bureau, que por acaso, na época também era o Samir, que estava como presidente. Eu falei, Samir, eu estou precisando de indicações de hotel, e eu preciso de uma entidade. Os íntimos PCVB, né? Exato, nosso convention. E ele me indicou, na época, a Federação. Navega, que era então o presidente, foi lá, foi maravilhoso, abriu a porta do estado todo. Então a gente começou a sensibilizar também a rede hoteleira, porque a gente entendia que a parte mais cara do audiovisual são os hotéis e também a parte da alimentação. E isso eles poderiam ajudar. Então a gente começou a fazer toda essa logística de decreto, de autorização, de receber, porque além dessa parte, vamos supor, do dever de casa, né, que é a autorização de tudo, tem uma segunda parte que é de promoção, de divulgação dos locais. Então eu não poderia ir para festivais que acontecem no Brasil e no mundo sem ter isso aqui muito bem organizado. Então a gente começou a estruturar, tivemos 2 anos estruturados. Na época que eu tive à frente, a gente conseguiu atrair 100 milhões em audiovisual para o estado do Rio de Janeiro, que iam gravar ou em países do lado, vizinhos, ou em outros estados. Então, assim, a gente foi muito bem sucedido para o tempo que a gente foi. A gente sensibilizou algumas pessoas, tivemos alguns filmes commissions ativados e uma aproximação grande né, desse contexto. E aí, agora eu estou aqui no Petrópolis Film Commission. Vale a pena a gente falar que esse movimento, infelizmente, não existe mais no estado. Não existe mais no estado. Não tem. Depois que eu saí, já tem 3 anos e pouco, não tem mais no estado. E aí é por isso que surge, né? Eu fui convidada assim que eu saí do estado, veio a pandemia. 6 meses depois eu vim ser convidada pelo Navega
para trabalhar com a parte de comunicação da federação. Uhum. Então, hoje, atualmente, eu sou gestora de marketing e inovação da Federação de Conventions Visitors Bureau, que trata da parte privada do turismo, Uhum. né? Hotéis, restaurantes, atrativos que são pagos de todo o estado. Hoje nós somos 22 escritórios de conventions em 38 cidades turísticas e a gente entende que o audiovisual é um dos atrativos maiores. Por quê? A partir do momento que você recebe uma produção, principalmente nacional ou internacional, em qualquer cidade, a gente já ganha na pré-produção. Ele já vem aqui para descobrir onde que a gente vai filmar, será que isso aqui é legal, não é? Fazer a pré-produção. Quando o artista vem aqui gravar, a gente ganha de novo nas diárias de produção. E após, com a visibilidade que o filme dá, a gente gera desejo. Quem trabalha muito bem essa parte de audiovisual é os Estados Unidos, né? Nós temos a Disney, que trabalha com os filmes Branca de Neve, Harry Potter. Eles vão, jogam isso para o mundo. No segundo momento, entra o marketing e eles vão até os parques da Disney. E aí outros... Todos. Falei São demais, várias gente. possibilidades. Aproveitando, eu queria também entender um pouco, porque a gente tem um decreto que foi assinado entre a Rio Filmes e a Rio Film Commission com o Petrópolis Film Sim, Commission, sim. certo? Não é um decreto, é um termo de cooperação. Legal. Isso. E como é que ele funciona? Como é que ele traz para esse tipo de organização funcionar aqui na cidade de uma forma mais efetiva, maior, levando realmente para uma outra dimensão? Larissa, a gente tem, talvez eu até vou uma opinião, talvez pessoal não do Film Commission de Petrópolis, mas eu acho que a ausência que o Estado deixa de não ter mais o movimento que a Tatiana fazia, que era o movimento de ter uma Film Commission do Estado, ele deixa uma lacuna. Sim. Porque quando você busca filmar no Rio de Janeiro, você chega na cidade do Rio de Janeiro que está muito bem equipada, né? Equiparada não, muito bem equipada. Ela está com a Rio Filmes. A Rio Filmes é uma empresa, uma produtora de filmes, e dentro da Rio Filmes você tem a Rio Film Commission, que é o departamento que recebe todo mundo. E aí, com uma demanda absurda, que tem, né, muito mais gente chegando no Rio de Janeiro querendo filmar do que eles precisam, então eles conseguem colocar regra, eles conseguem colocar uma logística que a gente aqui, como a gente está com uma demanda menor, a gente está buscando atração diferente. Então, a Rio Filmes fez para a gente o papel que, de repente, o Estado poderia fazer, que é um papel quase que apadrinhamento, sabe? Sim. De pegar e falar, vocês, quando eu precisar de locação que eu não tiver como atender, eu posso buscar vocês e vocês, ao mesmo tempo, podem buscar a gente. Então, a gente faz uma parceria, quase que uma expansão de catálogo. Né? Esses dias eu atendi a Rio Filmes com uma produtora que chegou no Rio querendo um castelo. E aqui nós temos E a muitos, gente né? eu ofereci 3 opções, né? E eles não tinham nenhuma. Então eles me ligaram e falaram, Leonardo, a gente está precisando de um castelo. Você tem castelo aí? Eu falei, tem. Aí passo para eles, eles fazem interlocução. Então, esse tipo de parceria, né, que também estende, por exemplo, agora eles vão fazer um painel no Rio de Janeiro, né, um evento super badalado de audiovisual, e aí eles convidaram a gente para estar presente. Então a Diane Lisco, que é a nossa secretária de Cultura, foi convidada para estar no painel, né, representando a cidade. Então a gente tem uma conversa com a Rio Filmes, mas entendendo isso, que assim, a gente meio que orbita a Rio Filmes. Existe né? uma carência hoje em Existe uma dia carência. desse movimento que foi feito no Estado quando a Tatiana estava lá, e a gente agora precisa contar com apoios que chegam até a gente também, esses apoios de cooperação. E existe o apoio de cooperação, que é um movimento nacional e também um movimento internacional de associações, né, Tati? É isso que eu ia te Sim. falar. Eu arrisco dizer que a carência é nacional. Exato. Ela não é do Estado do Rio de Janeiro. A carência do Estado do Rio de Janeiro vai pegar cidades, por exemplo, a gente aqui está organizado com o Film Commission, Friburgo está, Paraty já esteve, não sei como é que eles estão agora, mas eles estão com o Festival de Cinema. Sim. Angra dos Reis também já teve. Né? Vassouras. Vassouras que tem um festival. Búzios, Então, se a gente tem Maricá. o olhar do Estado para esses vários movimentos de audiovisual que estão no Estado, eles conseguem centralizar isso. Mas, paralelo a isso, a gente precisa de um olhar nacional, né, do país. Entender como que o país passa a ser atrativo para isso. E hoje, Lari, a Embratur tem abraçado isso, né? Porque a Embratur, ela faz essa parte de promoção e ela começou a entender um pouquinho as Film Commissions, o Léo até participou da reunião com eles, e a gente já fez esse movimento de falar com ele lá no Festival do Rio,
né, com o Freixo e toda a sua equipe. Então, eles começaram a ver isso como realmente política de promoção. Então, acho que cada vez mais a tendência é crescer. Tem umas políticas de atração, alguns mecanismos de atração, por exemplo, um cash rebate. Sim. Sim, É, eu ia até perguntar sobre isso mesmo. então eu estou me Eu acho antecipando. Olha. que Sim. bom, a gente está em sintonia. Isso é muito interessante. Até eu queria que vocês explicassem um pouco, Léo, antes de você começar a falar Sim. do que você ia falar, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo a gente o que é um cash rebate, assim, né? Como ele se aplica aqui para a gente e como ele vai trazer esses benefícios. Isso é o tipo de política que, para o município de pequeno porte, ela não é uma coisa que a gente consegue aplicar. Um cash rebate, eu posso ter um cash rebate e um tax rebate. Sim. Né? O tax rebate eu vou trabalhar com devolução de parte do imposto que for gasto, né? Quando uma produção vem até o município filmar e ela emite notas fiscais aqui, ela pode ter uma parte do imposto dela devolvido, seria um retorno de imposto, o tax rebate, né? Agora, o cash rebate é uma verba que o próprio ente federativo, no caso, né, aplica para que, se você comprova que você executou uma produção e gastou um volume de dinheiro, né, que vai ser pré-definido, que você pode ter um retorno de parte desse recurso. E isso acaba sendo um incentivo. É um incentivo É um e tanto, incentivo. que funciona melhor para grandes cidades, né, e funciona perfeitamente em nível federal. Quando você fala, né, de uma política nacional de atratividade, isso funciona bem. Muitos países hoje têm políticas de cash rebate. Muitos. E é importante também porque isso é estratégico, Lari. Ou seja, quando você faz esse cash rebate ou tax rebate, você coloca ali um orçamento e você pondera o que você quer. Olha, são X pessoas do local trabalhando, a gente quer que você mostre isso aqui no filme. Então, tem certas coisas que você consegue colocar no filme para que as pessoas usem esse valor. É como se fossem os termos de condições. Exato. Né, para o Exato. incentivo, o que é muito válido até para que a gente tenha aí algumas contrapartidas que Sim. vão beneficiar a nossa cidade como um todo e a população local, né? A gente, Exato. enquanto município de pequeno porte, a gente não consegue oferecer um retorno. Ainda que a gente quisesse ter um orçamento para isso, seria um retorno muito pequeno, né, de uma receita municipal em função do que é uma receita de um longa, por exemplo, que um longa de um porte médio vai estar falando em 10 milhões de reais. Exato. Né? Então, a gente não teria muito recurso para poder estar fazendo isso. Mas a gente busca outros tipos de atratividade, como facilidade para hospedagem, facilidade para licenciamento de filmagem. A gente, enquanto o Film Commission, não cobra para poder fazer filmagens em áreas públicas. Então, filmar na rua, filmar na praça em Petrópolis não tem tarifa. Né? A gente vai buscando fazer o que a gente consegue. Eu acho que só dessa agilidade da informação, de já estar ali, a gente já ganha muito com isso. E a Petrópolis Film Commission, ela também tem uma coisa que é muito bacana. Ela apoia festivais de cinema e também os editais, né? Isso do Sim, Aldir sim. Blanc, enfim, que a Secretaria vem fazendo. Então, isso são promoções também e ações que a gente pode estar fomentando a cidade mesmo e aumentando aí a qualidade profissional e mostrando os nossos profissionais. Sim, e hoje em dia, né, nesse movimento do Petrópolis Film Commission, o que a gente mais tem? Qual é a maior procura que a gente tem aqui em Petrópolis? Porque realmente tivemos alguns bons movimentos de produções acontecendo aqui na nossa cidade, Sim. né? Agora até produções locais com todos os editais, incentivos que a gente andou falando por aqui. Mas digo assim, das produções que vêm de fora, que nos procuram, né? O que mais buscam? Na Léo. opinião de vocês, me contem. Olha, assim, pegando as últimas, né, do ano passado, esse ano, a gente tem uma procura muito grande em função do conteúdo histórico, e aí a produção já vem com uma perspectiva, seja um filme sobre o Santos Dumont, quer filmar na casa de Santos Dumont, né, um filme que quer fazer um período, né, Império e quer filmar no Museu Imperial. Então ele já vem com esse conteúdo histórico já pré-concebido. Tem filmes e produções, novelas de época de uma forma geral, que buscam a gente pela característica século XIX, que a gente consegue imprimir bem, né, de ainda ter ruas que conseguem imprimir essa característica, ainda que a gente já tenha uma urbanização, né? Tem uma busca por Mata Atlântica,
né? E aí entra um pouco de turismo de aventura, É os nossos rural, distritos. rural, distrito, né? Agora, a gente teve algumas produções que buscaram a cidade por a gente ter um meio urbano, né, que é pitoresco, tem uma boa arquitetura, mas ao mesmo tempo tem, né, tem uma urbanização legal, tem uma rua arborizada, tem um lugar que você consegue filmar e interromper o trânsito e mostrar uma boa tomada com luz legal, com um cenário de fundo legal, né? Então, assim, a gente oferece muitas perspectivas de filmagem, Também né? por causa do clima também, né? Às O vezes. clima que Nem tem tanto, mas tem. Tem gente esse cenário de céu do azul com contraste de montanha verde Exato. que encanta muitas pessoas. Sim. O russo também já me procuraram uma Russo, vez na né? época. Eu não Eu sei que é ninguém me meio. procurou Já pelo duas russo, não. pessoas me falaram, não tem lugar meio que parece assim Londres. Eu falei, mas Olha, Petrópolis. muitos entrevistados aqui trouxeram o russo. Eu falei que a gente tem uma personificação A do gente tem russo, patrimonial né? russo. Exato. É quase uma lenda urbana, algo vivo, né? Não, isso é realmente, ele dependendo do tipo de filme que você quer fazer, se você pega um dia de serração do Quitandinho no Bingen, é impagável, é Uhum. um cenário perfeito. Quem não é de Petrópolis, gente, russo é neblina, aquela sim, nuvenzinha, é tá? Que importante, fica sim, ali. russo é uma Que é uma palavra palavra daqui. muito daqui. Sim, é o russo com C cedilha, não é o Exato. russo com 2 S. Exato. É o russo de nebuloso. E assim, a gente falando, né, dessas produções, a Tatiana trouxe pra gente no início da conversa, já falou um pouco do Chacrinha, e eu já vou aqui falar, gente, contar que ela participou ativamente do filme. Do Não Chacrinha? foi do Do Chacrinha? Chacrinha a gente me desenvolveu. A gente levou alguns figurantes. Na época eu tinha um curso de teatro aqui. E aí o Cosme também foi onde que a gente começou a ter algumas coisas, né, relacionadas a cinema. E depois eu fui, assim, eu fui, assim, acho que é um orgulho meu ter participado do dia que eles ganharam lá em São Paulo, né, o prêmio. E aí você vê a sua cidade com 2 filmes do ano, benzinho, gravado aqui. Eu falei, gente, é muito Ó, bacana. a gente tem, isso com certeza é uma memória afetiva. Total. Você tem alguma outra memória afetiva, assim, alguma produção que te marcou aqui na Eu cidade? fazendo ou... Não, na sua memória mesmo. Ai, Por mais gente. que você não tenha feito. Eu acho que, assim, eu vejo muito, assim, acho que o que me marca foi o Agnaldo Silva, que viveu muito tempo aqui na cidade, e aí ele trouxe para todas as novelas dele Petrópolis de alguma forma. Então, Lília Cabral gravando aqui em determinadas casas, depois ele fazendo esse movimento, né, de abrir um teatro aqui, depois passando isso pra gente, eu acho que para mim, acho que afetivo mesmo, é Aguinaldo, Wilson, Patrício, depois me chamou para fazer algumas coisas e eu acho que é uma das pessoas que desenvolveu o audiovisual de Petrópolis. Léo, A nível nacional. Eu eu tenho também quero duas. saber do Léo. Internacional. Mas as minhas foram porque foram meus primeiros atendimentos, assim, né? Eu ainda estava muito cru, muito verde, assim, de atender o audiovisual e tinha uma noção do que era filme commission, mas como é que era a prática, né? Então eu atendi o filme do Quem Vai Ficar com o Mário, que foi um filme que não se passa em Petrópolis, ele se passa em Nova Petrópolis, mas tem várias cenas em Petrópolis. Isso é Mas o legal. filme é ambientado em Nova Petrópolis. E aí a gente precisava fazer uma cena na lateral da catedral, precisava de providenciar alimentação para a equipe, o hotel que fosse perto. E aí foi assim a primeira vez que veio uma série de demandas de uma vez só, sabe? Assim, tipo, mata no peito, assim. Então esse Abriu, foi, então tamo aí. Vai, Léo. foi legal. Segura. Então, eu já vou até puxar, eu já ia perguntar um desafio, então eu acho que para você a memória afetiva foi um bom desafio. Há uma outra memória afetiva Ó. é o maior desafio, que foi um Conta. filme com a J.K., que chama Um Natal Cheio de Natal. Graça. E esse filme foi um desafio porque ele precisava ser gravado durante o Natal Imperial. Que já é Uau. um evento de Enorme. vocês. Um evento enorme, com a cidade Sabe? lotada, cheio de atrações pela cidade inteira. E aí, a primeira vez que eles vieram gravar era no dia da abertura do Natal, foi uma loucura e choveu horrores. Um tempo horroroso, e a produção falava para mim assim, trazer o filme para cá mais um dia custa
tantos mil reais. E eu falava, eu não posso fazer, o que eu vou fazer? E um fator externo, né, que ninguém vai, não tem como controlar. Aí gravaram, mas não ficou bom, e eles voltaram e gravaram de novo. E aí foi um desafio, porque foi gravar no meio da Praça da Liberdade, com luz de Natal, com barraquinhas de Natal, e com gente passando, e com a JK, que né, era meu Influência grande, de muito sucesso. Mas deu certo. Tá aí, tá o filme na Netflix. Poxa, olha, e vou falar uma coisa para vocês. Isso agora me trouxe aqui esses pensamentos que, de repente, a Tati vai até me ajudar a elaborar, porque hoje, quando a gente fala de audiovisual e a gente fala das produções, a gente tem que lembrar de incluir, e até nos editais estão sendo incluídas as produções feitas para o digital. Sim, e feitas total. para os streamings, e feitas Sim. com o celular, e com equipamentos, e roteiros, e realmente profissionais que são disruptivos, que fazem um cross-mídia, que tem aí um... Olhar 360, né, gente? Porque eu falo que o audiovisual... Eu sou levanta-bandeira do audiovisual turismo, né? E da cultura. Isso, para mim, é o futuro. O audiovisual não é só cinema, não é só televisão. Hoje, ele vai para outras áreas. A gente está aqui fazendo um podcast. Hoje, o influencer tem um muito grande, você sabe disso. Sim, as webséries no YouTube. Webséries, ganhando depois os streamings. E feitas, às vezes, de uma forma não profissional, mas uma forma amadora que está caminhando cada vez mais para se profissionalizar. Exato. Pra gente, enquanto filme commission, todo audiovisual é válido. Sim, divulga a cidade, né? Divulga a cidade, a gente consegue fazer a movimentação do cenário local, a gente consegue levar o destino Petrópolis, né, para fora, para lugares que a gente nem imagina, porque uma produção audiovisual ela pode ser vendida para vários países, ela pode viralizar no YouTube e daqui a pouco tá chegando em lugares que a gente não imagina. Então, a gente não faz restrição. O que a gente faz muitas vezes as produções que são, às vezes, mais independentes buscam a gente achando que a gente tem apoio. Né? E a gente, enquanto filme commission, não tem apoio financeiro, né? Financeiro. De a gente ter dinheiro para investir em produções. Sim. Quem faz isso é a Secretaria de Cultura, que faz editais e tal. A gente vai sempre receber, seja um videocast, seja um podcast, seja uma websérie, a gente vai receber e vai atender. E vai continuar sensibilizando, né? Tanto a parte pública, privada, fazendo promoção. A Petrópolis Film Commission abraça, né? E já vi em alguns movimentos, até em grupos do Petrópolis Convention Bureau, alguns media kits, as pessoas realmente pegando suas apresentações de projetos e enviando ali para que a cidade, os empresários, o poder público e privado possam abraçar também essas produções menores. E eu acho que também trazem visibilidade, a promoção para gente. Então, eu acho que a um gente tem um caminho. sonho, né, até a minha colega Aline Castela, que já esteve por aqui com você, que tem o Prêmio Argila, que é um prêmio que é feito pelo Instituto Municipal de Cultura, que é uma vontade da gente também de fazer com que Petrópolis se destaque pela produção local. Pelos e não profissionais nossos, como né? locação somente, entendeu? A Film Commission está buscando atrair produções para cá? Sim, mas a gente também quer fazer o destaque da produção local. Então... Sim, então os próprios produtores locais, mesmo que não tenham ganhado editais ou que não tenham essa estrutura, podem procurar a Petrópolis Film Commission para também fazer suas conexões com outros profissionais do mesmo setor, né? A gente vai ajudar no máximo que a gente puder. Gente, esse é o cara da Film Commission. Você chega lá, ele vai saber, olha, tem isso aqui, tal. Eu já tô aqui assim... Preciso falar com o Léo porque eu tenho esse projeto, aquele projeto. Estou sabendo de uma coisa. O Instituto de Cultura, isso é uma coisa legal, porque é uma gestão que está favorável a isso. Né? A gente trouxe aqui a secretária no outro episódio, e isso é muito importante. A gestão atual está tem um olhar para isso, para audiovisual. Eu acho que é importante nós, como sociedade civil, né, da cadeia, a gente abraçar, cada vez estar mais unido, para que independente que mude de prefeito, continue, a gente esteja ali com a Petrópolis Filme ativa e nosso Léo também, porque o Léo é de carreira lá. Eu sou servidor, então, exato. Assim, uma hora eu vou me aposentar, mas falta um pouquinho. Você está gostando da Petrópolis? É um desafio bom. É um bom desafio. E a gente está num momento, né?
de que esses desafios eu acho que estão sendo mais prazerosos, eu acho que as coisas estão fluindo mais, a gente está vendo realmente uma movimentação em prol do setor. Passamos aí por um momento pandêmico, logo após o momento pandêmico, enfrentamos uma enchente que a gente precisa dizer como fomos afetados, né, em todos os nossos setores realmente econômicos. Então, e a sociedade civil também, né? Gente, aí teve um episódio que a Lari participou. No meio daquela chuva, a gente queria levar entretenimento. Lembra? O pessoal da Disney, da Paramount, liberou uns filmes pra gente botar nos abrigos. A Lari trouxe, lembra? Lari, leva pra mim. E foi buscar. Então, assim, é um movimento muito bacana. Eu acho que depois da pandemia, viu-se que todo mundo ficou em casa entretido com o audiovisual. E naquela época, a gente já tinha essa noção que a Netflix estava chegando no Brasil. Hoje tem HBO, tem a Amazon, enfim, outras tantas, a Apple vindo aí, Disney. Sim. Então, assim, as produções começam a acontecer no Brasil. A gente precisa contar mais das nossas histórias e eles precisam disso. Com Então, certeza. nada melhor do que ter locais, Petrópolis Filme, para mostrar, olha, gravem aqui, contem as nossas Eu histórias. concordo, e vou até comentar, assim, eu falei um pouco em um outro episódio sobre como eu consegui trazer Petrópolis num momento, para uma produção minha, na época, quando estava todo mundo em casa, no meio da pandemia, e eu consegui colocar um programa no ar para levar as pessoas para viajarem pela tela da TV e da rede social na palma da mão. E o meu primeiro episódio, na verdade, eu gravei uns 3 ou 4 em Petrópolis. Eu comecei a destrinchar e consegui fazer roteiros valorizando a cidade. E foi eu lembro que o piloto eu gravei aqui. E eu consegui que locais turísticos, locais também, tanto na parte do setor da gastronomia, quanto do turismo, quanto pessoas da população mesmo civil, artistas, abriram locais só para a equipe, para a minha equipe, conseguir gravar de máscara e fazendo tudo certinho. As pessoas não podiam sair, mas a gente estava percorrendo aqui Petrópolis e o nosso interior do estado. Não, eu Memórias acho que a nossa geração vai levar, né? De ter vivido a pandemia, que é uma coisa absurda. Pois é. E assim, é bacana que as pessoas do turismo, né, que já trabalham com isso, têm essa visão, tipo, porque foi o último setor a ser aberto, então Foi. era complicado, a gente precisava mostrar. E Petrópolis, gente, eu sou petropolitana, então puxo mesmo para nossa casa. A gente tem muita coisa para falar, né? Então, assim, a angulação que você der no programa, você tem pessoas incríveis, histórias, projetos, empreendedores que vão dar essa oportunidade. Então, acho que aqui a gente, de alguma forma, abraça todo mundo, né, Léo? Eu lembro muito a gente conversando, Tati, sobre isso, e o quanto. Eu lembro uma conversa minha da Tati, e ela falou assim: quando abrir, quando voltar a pandemia, e quando a Vai gente ter o grande começar a retomar a vida e os incentivos, os projetos, quando tudo começar a ser liberado, a gente não vai dar conta, porque a gente vai precisar de muito profissional qualificado e o crescimento está exponencial. Você lembra disso, Tati? Que você conversou Eu e muito Lara, a comigo. gente é amiga já há algum tempo, a gente tá juntas de alguma forma e separadas em outros projetos. E Mas trocando ideias o trocando tempo ideia. E todo. no meio da pandemia, ela ligou e eu falei, Lari, vai ter o grande boom. E como tá tendo? Tá tendo. Tá tendo, não tem como. Naquela época, em 2019, a gente já era o maior PIB do que a indústria farmacêutica. Uau! Ou seja, a gente gera muito dinheiro. Você imagina agora, com a Netflix chegando, fazendo produções, Disney, HBO, Globo, Record, e mais a gente, né, que está fazendo as nossas, somos produtores independentes, é muito dinheiro. Isso só o que a Ancine contabiliza. E os outros produtores que às vezes não contabilizam. Então, assim, quanto que isso hoje rende? Hoje, depois do boom de YouTube, Instagram, TikTok, gente. isso é Né? muito grande, é poderoso Todos esses demais. mercados estão aí, né, conectados. E a gente, como eu falei, a gente, enquanto filme commission, não exclui nenhum, Nenhum. né? Vocês repararam também que Bollywood, né, que é a indústria cinematográfica indiana, Sim. tá com um crescimento, além do crescimento incrível que ela vinha tendo, hoje eles conseguiram dominar a rede de formas diferentes. Eles estão ali nas redes sociais fazendo
diversos Gente, trends, challenges. Eles estão o tempo todo criando e perpetuando a cultura deles e trazendo um holofote para alguns assuntos também ali que para eles são da cultura, são importantes e adaptando para que seja consumido não só pelo Oriente, mas pelo Ocidente também. Com certeza. Então, Tem uma questão, Larissa, que é a política de governo aí. Sim, Uma sim. política pública de incentivo que Sim. é pensado, né, pela gestão macro do governo, o quanto que aquilo pode ser realmente uma política de transformação. Como, E aí, se como a a gente for Coreia. falar, é isso que eu ia falar, se a gente for falar de Índia e Coreia, dá mais um episódio. Dá, né? Exato, muito. Se for Mas falar são de bons parte exemplos. internacional. Eu trouxe a Índia porque a gente está vendo o challenge aí, que é uma brasileira que trabalha com audiovisual nas redes, batendo recorde mundial num challenge criado por Bollywood. Sim. Então você imagina. Mas se a gente for para a Coreia, você vai ver assim que você não A está Coreia é consumindo uma incrível. penca de produção coreana à toa. Nigéria também está Sabe? crescendo Não, muito. são políticas pensadas, estruturadas a partir de diagnósticos sólidos. A gente não fala assim, vamos lá fazer. Não. Você Não. tem que diagnosticar a sua indústria, entender o seu mercado, entender aonde você quer chegar e fazer uma política pública de Estado, né? Uma política que é comprometida com a gestão e não só com o governo, com aquele governo daquele momento. Sim. E essa política se perpetuar por um longo prazo. Ela vai dar fruto. Né? Vai, com certeza. E se a gente tem brasileiros consumindo tanto as produções coreanas quanto as turcas também, as séries, as novelas, que era muito forte, né? As nossas novelas. O streaming abriu as portas do mundo para todo mundo. Né? Então, assim, a gente consome hoje em dia além das nossas novelas. Então, por que não investir mais nas nossas produções se temos consumidores potenciais para consumi-las? E o né? brasileiro é muito criativo, né? A gente tem muita história. Então, acho que, assim, é política pública, a gente está juntos, né, Léo? Sensibilizando a Embratur. São vários braços. Eles entendem já, né? Porque a Embratur hoje é o braço promocional que divulga o Brasil lá fora, que é uma coisa importante, mas ainda é pouco falado, né, Léo? Pouco falado. Então, Porque, assim, eu costumo falar, Tati, que a gente aqui em Petrópolis, a gente às vezes precisou um tempo para poder conseguir trabalhar com o Film Commission direitinho, porque a gente tem uma demanda natural. Sim. A gente está sempre recebendo produções. Tanto, né, eu ia brincar com você, porque você precisa me mandar a sua série que você fez aí na pandemia, porque eu tenho lá no nosso site filmado em Petrópolis. Então, a gente tem uma linha do tempo lá, tem que botar lá. Vou te né? enviar, tá aqui na Teobaldi. A gente já pega aqui no estúdio. Isso, manda para mim, a sinopse a gente coloca lá. Porque tudo que foi filmado aqui. E aí, a gente tem uma demanda muito grande. E o Brasil, de uma forma geral, tem uma demanda muito grande. Né? A gente está sempre filmando, seja produções nacionais, seja internacionais. Né? Às vezes, vem buscar o Brasil para filmar até outras regiões do mundo, que a gente tem características. Que é mais barato também, né? Mas, às vezes, acontece isso, que você chegar aqui e não ter uma política pública de recepção dessa produção audiovisual, e aí você pega o cara que quer fazer um filme internacional que tem uma passagem no Brasil, ele vai filmar esse filme, sei lá, nas Filipinas, entendeu? Exato. E vai filmar isso na América Central. E aí fala que é Brasil. Por quê? Porque ele encontra melhores condições de filmagem lá do que ele encontra aqui. Por isso precisa de uma política pública pensada. E aí, esse movimento, né, que a gente falou um pouquinho aqui, que é um movimento das Filmes Commissions nacionais, né, Apoiado pela municipais, federação que eu tô lá, junto, preste. Tá todo mundo conversando e fazendo um diálogo, né, federativo, para que o governo federal possa, então, pensar numa proposta de criar uma agência, uma Film Commission que seja, né, nacional. A ideia é essa, é que a gente pegue essa demanda que já existe e qualifique isso. Sim. Eu ia falar essa qualificação. Acho que hoje tem muita oportunidade. Só que a gente tem pouco profissional qualificado. Então, assim, a gente até dentro do Petrópolis Film Commission, a gente teve um projeto que a gente colocou para qualificar a mão de obra. Estamos fazendo ainda. Está sendo desenvolvido, né? É tudo, né? A gente não faz assim. Mas isso já é pensado para qualificar, porque quanto mais tivermos pessoas qualificadas em todo o Brasil, eu acho que isso vai causar grande diferença. Rio to Sea, né? A gente vê. Eu não sei, para quem não conhece, é o maior evento de entretenimento,
né? E aí entra música, audiovisual da América Latina, acontece no Rio de Janeiro. Lá você encosta, você tá com o mundo ali acontecendo e você vê que tem muito brasileiro sendo exportado para fora. Muito, a gente... Então, assim, por que não produzir nossos conteúdos? E então, eu vejo um pouco esse movimento, né, das pessoas começando a produzir aqui coisas de boa qualidade. A gente tem muito, inclusive na Pixar, né? Temos muitos brasileiros lá liderando Canadá. equipes. E a gente tem um potencial de exportação também, de produzir produtos para exportação. E a gente Sim. precisa. A gente já exportou muitas novelas, até novelas que foram gravadas em algumas partes aqui foram exportadas. E isso. E hoje a também gente tá falando existe de um cenário atual gigantesco. que Sem falar em coprodução, né, Lara? Que eu acho que é super importante. No momento que a gente falar uma coprodução Brasil e China, né? Como vem o caso. Imagina um público de 1 bilhão de pessoas, se sei lá, 5% consumirem e 1% resolver vir para Petrópolis, a gente já está muito bem, obrigada, né? Eles Essa questão consomem. a gente hoje nesse papo está falando bastante da institucionalização, né? Desse mercado institucional, dessa operacionalização do governo para poder lidar com o filme commission. E eu percebo que é um esforço que ele tem que ser misto, ele precisa ser abraçado pela economia local, Sim. né? A Film Commission ela não vai sozinha. Não. Ela precisa ir junto com a rede hoteleira, ela precisa ir junto com o trade, né, o hoteleiro de uma forma geral, e restaurantes e receptivos e prestadores de serviço. Porque não adianta, a gente pode fazer um grande marketing para trazer o filme para cá. Se o filme chega aqui E não é bem recebido. e não é bem recebido, ele não volta. E é um mercado que as pessoas vão estar conversando umas com as outras. E é Né? muito certeza. pequeno também. E é muito importante o Léo tocar nisso, porque assim, a rede hoteleira, Lari, Petrópolis ou qualquer lugar do Brasil tem que entender como receber esse filme. Porque o filme tem logística diferente. Às vezes o café da manhã vai chegar em outro horário, né? A parte da gravação vai Totalmente. começar, de repente, 6 da manhã. Então, o pessoal já está acordado 4 da manhã. O hotel precisa entender toda essa logística. Se tiver políticas de descontos, isso é maravilhoso. E aí tudo é negociado. De repente o hotel pode parecer ali chamando a atenção no meio do filme, como é o caso de alguns filmes, né, de Nova York, que você fala, o hotel de tal filme. Então, assim, tem formas daquela verba sair diluída pela visualização. Isso que você me falou, Tati, até me lembrou quando eu morei em Vancouver, no Canadá. E Vancouver é uma cidade... É maravilhoso, efeitos especiais. Maravilhosa. E eles Games também. Games, e eles incentivam as produções lá na cidade. Eu lembro que eu fui convidada para fazer um circuito que era para visitar os pontos de gravação de grandes produções. Maravilhoso. É incrível. E aí você ganhava um mapa. Nesse mapa é um ônibus que faz o tour, né? E aí você tem os pontos falando de cada filme, cada produção, as cenas, o que foi gravado, quando foi gravado. E então se tornou um atrativo Turismo cinematográfico. Turismo cinematográfico. A gente tem um projeto Tem um aqui projetinho. desse. A gente pensou nisso também. Tá embrionário, mas a gente tem um Ó, projetinho. já plantei uma semente. Não, já Nós já existe, está plantada, já está germinada, na Inclusive, lá no verdade. nosso site já tem alguma coisa sendo Exato. falada, assim, porque como a gente tem um circuito, né, de atrativos turísticos muito movimentado, Sim. e a cidade acaba recebendo uma série de produções, ela acaba sendo filmada nesses atrativos. Sim. Então, o que você faz? Você faz só uma conta de 2 mais 2. Você vai ver, eu tenho atrativo e tenho produções filmadas aqui. A pessoa que chega aqui, que fica da cidade, ela pode então fazer um outro circuito visitando esses atrativos, não só pensando assim, a catedral é uma igreja gótica, ok, visitei, tem uma questão histórica, mas eu também posso visitar a catedral e pensar no que foi filmado nela, a cena que a Lilian Cabral fez, Exato. né, da novela Império, que ela Sim. briga com o filho dentro da Gente, catedral. aqui em Petrópolis, eu não sei se muita gente sabe. Sabe aquela famosa cena da torta na cara? Do novela Ah, eu sei, da Fernanda Montenegro. Guerra dos Exato, Sexos. Guerra dos Sexos. Vocês Da sabiam primeira que... versão. Da primeira Aham. versão. A segunda Sim. versão também.
A segunda primeira, foi no Castelo de Itaipava. a primeira É. versão, aquela foi gravada em Petrópolis e pouca Uhum. gente sabe. E foi Queller? gravada na Queller, na primeira Queller. casa. Ou seja, você imagina chegar ali e ter um produto de você visitar. Você Uhum. falou de Vancouver. Eu Sim. também tive essa oportunidade de visitar fora. E assim, eles pegam isso como produto mesmo, né? Uhum. Guias Sim. ali conhecendo ou comendo o salgado que tal atriz comeu, né? Sim. E aí, assim, a galera do turismo tem que trabalhar um pouquinho, aproveitar o que a gente já tem. Imagina você vai, de repente, num restaurante, que eu não sei se pode falar o nome do restaurante, mas você vai ali e senta aonde tal artista comeu tal prato para tal filme. Sim, isso Isso é é incrível. incrível, acho que vai lotar. É um turismo que vai, na verdade, isso De vai além, né? É de experiência. experiência. Exato, É, turismo de experiência cinematográfica, eu falo que é isso. Então tem que, assim, você vai hoje, no Nordeste tem o do Aparecida. Do Alto da Do Compadecida. Compadecida. Eu acho que é Limoeiro o nome da cidade. E fica lotado, gente, só o pessoal visitar onde foi Uhum. gravado o cenário. Você sabe que agora cenário. eu tô tentando lembrar onde é que eu vi isso, mas já existem alguns locais onde você pode comer a comida, por exemplo, que foi dita num livro Tem. que na verdade era algo fictício, mas que foi feito para que aqueles leitores possam ter a experiência na vida real. Agora não tô me lembrando, mas eu sei que teve. Tem vários produtos, tem né? Eu muitos acho produtos Falar que podem da turismo vir. da experiência, né? Aliás, essa é um ramo que a também gente é daria mais. apaixonada, exato. Eu não sou suspeita. Você está falando de lembranças, né? Você está Memória. falando de memórias afetivas, de significação. Então, é isso aí. O cara que é muito fã da Tatiana como atriz. E aí a Tatiana fez um papel num filme em que ela tomava um sorvete na escada da Escócia, catedral. gente. Quer ir ali replicar divertir. isso. Acabei de lembrar uma coisa aqui muito fácil da gente remeter. A cerveja de manteiga do Harry Potter. Sim, Dentro da Disney. sim, que está Exato. vendendo. A Né? praia da Boromir. Tailândia, do Leonardo DiCaprio. Aham. Tem tanta coisa, gente, que a gente vai por causa. Você vê, eu vou contar uma coisa do exterior. Paris. O que você lembra de Paris? Ai, Cidade? olha, eu Romântico. lembro. Eu me lembro de baguete. A gente tava falando de comida, eu lembrei de uma Você baguete. imagina, você lembra de. A gente vai para esse lugar do coração, né? Aquela coisa toda, mas é vendida como uma cidade romântica. Uhum. Só que você para pensar que L'amour. é uma torre de ferro. Você parou para pensar que uma torre de ferro é associada a uma coisa romântica. É muito louco. Uhum. E aí você começa a falar, por quê? Todos os filmes, a maioria, são filmes românticos. Meia-noite em Paris. Exato. E aí você fala, eu quero um dia passar com a pessoa lá em Paris. E é isso. O de Allen É deixou associação. Paris. Interessante tornou esse exemplo Paris. que você deu, Tatiana, trazendo para Petrópolis, Sim. tá? Uhum. É interessante porque a gente tem, por exemplo, o diretor Manuel Carlos, né? Uhum. Ele gosta muito de fazer as Helenas do Manuel Carlos e algumas Helenas têm casas em Petrópolis. E exato. nesse momento, o que é vendido não é a Petrópolis como vendido, né? O que é divulgado não é Petrópolis como município, mas Petrópolis como marca. Luxo. E como luxo, né? Luxo. Eu vou a Petrópolis para minha casa de campo, onde eu vou relaxar, onde eu vou tomar vinho, onde eu vou acender minha lareira. Sim. Então, a gente tem uma marca, um brand associado. Total. Sim. E esse brand nos interessa para o audiovisual. Quando a Total. gente tem uma produção, aí entrando nesse papo De de branding. cinematográfico, Marketing. quando você tem uma produção que cria uma marca, que cria um produto, e você pega esse Exato. produto e você leva para o comércio, você leva para o mercado, Uhum. a gente está usando esse brand, está usando Esse posicionamento. esse posicionamento, essa marca Petrópolis. A gente até Né? uma vez numa reunião a gente conversou muito sobre isso, né? Nosso brand que seria esse, mas também muito da parte imperial, Parque da imperial, da arquitetura, sabe? De qualidade trazer de isso. vida, Exato. ecológica. Do que a gente poderia estar incentivando. Porque aí voltando àquela conversa de incentivo, de repente é o seguinte, a gente consegue incentivar através de algumas pessoas, né, órgãos, filmes que passam Petrópolis sendo uma cidade romântica, bem-estar. Aí a gente consegue, de repente, incentivar. Óbvio que é um trabalho de sensibilização, tanto privado quanto público, né? Que a gente já tem muito a andar, mas já tem projeto. Tem muita coisa contemplada na Petrópolis Film Commission, desde ações mais simples, né, Léo? A ações um pouco mais robustas. Uhum. Mas é isso, a gente tem que abraçar. E acho que até esse
podcast, né? Esse vídeo aqui, acho que faz parte para que a gente possa fazer mais a promoção da Eu acho que Petrópolis assim, Film que é, Commission. a cidade Foi vai, muito bom. vai ver o Petrópolis Film Commission com outros olhos outros depois desse olhos. Até porque o podcast. pessoal fala assim, o que esse negócio de filme commission? É filme? O que faz, né? Sim, entendendo também que é algo da comunidade, da população civil. Exato. Porque eu cidade. acho que essa integração precisa ser reforçada, de que a Petrópolis Film Commission não está aqui só para atender o que vem de fora, Não. né? É para atender principalmente A desenvolver o local. Eu acho que, assim, eu sou petropolitana, eu comecei com o meu audiovisual aqui e era o que eu sentia falta, né? Eu fui para o Rio para desenvolver outras coisas, né? Tive ter programa lá, trabalho com isso, mas eu sempre quis que a minha cidade tivesse ali, porque eu sei dos meus alunos do curso, dos meus parceiros que olhavam para mim e falavam, como que eu me insiro no mercado? Eu falei, gente, vamos fazer acontecer aqui. Então, isso para mim, ver hoje a Petrópolis Film Commission, ter o Léo, ter Diana, ter Vani, ter você, todo mundo abraçando, acho que é um presente, sabe? Acho que a gente começa a construir um legado muito forte para os filhos, netos, e não só para a gente, porque acaba todo mundo trabalhando, porque é uma unha que é feita aqui, é um inglês, enfim, é um cabelo, é figurante, é figurino, enfim, todo mundo. Eu estava conversando com o Uber. Hugo ali fora antes da gravação, Sim. né, ele estava me contando um episódio que ele foi gravar na BR-040, e é isso aí. A gente, às vezes, vai mexer com a sua rotina, a gente vai Mexe. fechar a rua no momento que você tem que sair para trabalhar, porque a produção precisa filmar ali, aí você vai xingar todo mundo, que você está atrasado, você quer chegar no trabalho. Mas é um esforço de um dia que vai render frutos por muito tempo para o município. Léo, e como você disse, o próprio poder público, né, aderindo, abraçando, estando atuante, como a gente já tem na Bauer Fest, por exemplo, já uma programação. Bom exemplo, a Bauer Temos Fest. todo mundo, né? a população se prepara para essa data. Interfere no nosso cotidiano? Sim, em prol de um bem maior. Com Existe né? um diálogo também entre o governo e a população civil, para que se avise que as ruas vão ser fechadas, para que, né, a gente tenha aí uma cooperação mútua. Cooperação Exato. mútua E é a também acho palavra. que nós, da parte privada, tanto eu, a Lilian e o Bretz, a gente está também para responder isso, né? Para ajudar a construir. Mas a Petrópolis Film Commission é todo mundo, né? Eu Todo acho que mundo. faz parte. Hoje a gente tem uma parte também de audiovisual, né? Quem quiser participar também está aí. A secretaria está aberta, né? Para quem quiser participar do setor do audiovisual. A gente tem a organização Tem do um setor do audiovisual. Eu estou no grupo, gente. Eu faço parte do grupo. Mas acho que precisa ter mais pessoas, né? Ele trocando. de Eu alguma acho que está forma. acontecendo é que, assim, diferentes setores do audiovisual estão se encontrando, se unindo e se abraçando. Sim. Né? E aí a gente começa a fortalecer, porque é isso aí, a cadeia é muito grande. Né? A gente vai falar com o estúdio, a gente vai falar com o roteirista, a gente vai falar com o técnico de som. A É gente uma vai cadeia muito grande. sindicar também, né? Sim. Sindicar. E assim, É Se todo mundo se visualizar, se colocar no mesmo lugar, um vai dando suporte para o outro. eu assim, eu acho que Petrópolis tem tanta essa vocação para audiovisual que eu acho que aqui cabem estúdios, né? Que são poucos no estado do Rio de É Janeiro. um sonho. É um sonho nosso, é gigantesco. Porque Né? Eu sempre valorizo muito esse estúdio que nós estamos aqui agora, Sim. né? O trabalho que é feito aqui pela Theobald Filmes, que Total. já tem um trabalho de oferecer um espaço de filmagem na cidade. A gente precisa de um estúdio grande. grandes, Né, pra 60 atrair metros produções quadrados, grandes. porque no estado isso, né, eu vim da cadeia, tem muito, falta, hoje a gente tem estúdio de Globo, na Record, tem o polo de audiovisual na Barra, um em Benfica, e acabou. Sim. O resto, às vezes, a gente perde para Uruguai, que tem ali 40 estúdios prontos para receber Olha, tax-free. Tati, eu já participei, né, de produções com a Theobald Filmes, onde a gente precisou alugar galpão, Exato. montar toda a estrutura. A Theobald Filmes montou toda a estrutura para a gente colocar carro lá dentro, colocar Exato. moto, para a gente conseguir fazer uma produção promocional de audiovisual. Com a qualidade que a gente precisava, né? Então, essa estrutura teve que ser montada temporariamente, teve que buscar isso, porque não existe realmente ainda. Iluminação. E assim, Petrópolis tem tudo, gente. Tem até a parte moveleira para fazer cenário. Isso. Eu olhei esse cenário e falei, tá lindo demais. A ideia do estúdio é pensar que o estúdio pode atrair a Filmagem. produção de fora, não só porque ela quer filmar na cidade, porque a cidade é Cenário. bucólico, é cenário, mas porque economicamente é viável. Uhum. Porque Sim. você está do lado do aeroporto.
Então, se eu Cidade tenho segura. uma agenda de estúdios no Rio que está concorrida, e a gente tem aqui um estúdio de qualidade, que tem um preço acessível, com fácil deslocamento até a cidade é segura, a cidade tem uma rede hoteleira legal e tal, ele passa a ser competitivo para as grandes produções. Olha, assim, não quero dizer nada não, mas a gente aqui em Petrópolis ganhou alguns títulos, tá? A gente ganhou de capital estadual da cerveja, capital estadual do casamento, capital estadual dos orgânicos. Quem sabe podemos ser capital estadual do audiovisual. Nosso Estamos trabalhando planejamento para isso. de longo prazo, porque quando a gente Exatamente, fala sonho é uma coisa que você só gostaria. É um planejamento de longo prazo. A Petrópolis Film Commission tem essa divisão, né, sociedade civil, poder público, que são diferentes pontos de vista. A gente tem falado nas nossas últimas reuniões de planejamento de longo prazo. Assim, a gente tem muito pouco tempo, né, Lari, que a gente retomou. Tem 2 anos, Léo. Vai pro 2 terceiro, anos. né? Terceiro, a gente já conseguiu ter um stand no Rio to See. A gente já conseguiu que as pessoas reconheçam a Petrópolis Film Commission. A galera já procura. Então, assim, é um trabalho que a gente já vem colhendo alguns frutos, né? Eu acho bem bacana quando a gente recebe procuras que vieram através de indicações. Sim. As pessoas que vieram, a gente atendeu, e aí vem um outro produtor e fala assim, produtor tal me deu seu telefone. E que foi otimamente atendido É. essa pessoa. Tudo bem que todo mundo tem meu celular. Olha, o papo tá uma delícia, eu adorei. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar um pouquinho mais aqui sobre o que é a Petrópolis Film Commission e sobre também as diversas formas e olhares que a gente consegue trazer. Acho que a gente trouxe Pra Petrópolis Film comissão. Commission, trouxe um pouquinho de brand, trouxe É. mercado, Foi. falou nacionalmente, internacionalmente, enfim. Uma misturada, falou de sonho. Rola de sonho. É bom porque De a ações. gente, explicou de forma técnica com diversos profissionais que vieram aqui, mas eu acho que a gente conseguiu hoje dar um tomzinho a mais, permitindo aí esse universo tão mágico e lúdico, né, mostrando que é possível ser concreto também. A gente conseguir executar, né? Porque o audiovisual, ele é sonho, né, Lara? Ele Sonho. trabalha com sonho. Mas Sonho da também pessoa tá mas ali. também é mercado, mas também é indústria, mas indústria, também é dinheiro, né? exato. Também é tanta coisa. Tempo, né? Tanta Tempo. coisa. Eu acho que hoje a gente tem uma pincelada assim que faltava. Sim. Eu acho que temos aqui nos nossos episódios do videocast Petrópolis Film Commission Adorei. bastante informação de valor para que as pessoas entendam um pouco mais do que é e da importância que tem. Sim, Então- acho que esse é o grande legado desse trabalho que está sendo feito aqui. Isso Com aí. certeza. É conscientização. Vou agradecer a vocês. Obrigada a você, Lari. Obrigada Sucesso, pra gente. nós. Ai, Falo com todo mundo, toca. Obrigada, Léo. muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. Dando esse panorama incrível. E espero que vocês voltem. Vou torcer para a gente ter uma segunda temporada Olha, já quero. de atualizações, trazendo atualizações de novos projetos, quem sabe? Quem sabe, Quem sabe? né? Ou outras angulações de Petrópolis Film Commission. São ideias. Muito obrigada. E a gente termina aqui esse panorama sobre a Film Commission para que vocês entendam um pouco mais do trabalho da Petrópolis Film Commission. Espero que vocês saiam daqui desse nosso conteúdo, do nosso videocast, com muito mais certeza de que o audiovisual é um mercado que tem um futuro brilhante em Petrópolis e espetacular, com muitos espetáculos para acontecerem. E não deixe de compartilhar com quem você acha que precisa dessa informação também. Lembrando que a Petrópolis Film Commission está de portas abertas para receber você, o seu projeto, e pensando em Petrópolis como um todo, para a gente colaborar e ter esse crescimento aí juntos no audiovisual. Então, o mercado cinematográfico está só começando aqui na nossa cidade, tem muito mais por vir. Fique com a gente. Tchau, tchau.